Feche seus olhos por um instante e tente ouvir a voz de Jesus chamando o seu nome. Consegue sentir o arrepio? Talvez você pense: será que eu seria capaz de largar tudo para segui-lo? Pois foi exatamente isso que um grupo de homens comuns fez. Deixaram redes, bancadas de impostos, sonhos pessoais, tudo jogado para trás, por uma causa aparentemente louca. E ao longo do caminho, enfrentaram fúria de reis, julgamentos cruéis e até prisões sombrias. Mas sabe o que é mais impressionante? Não fraquejaram. A pergunta que nos persegue então é: o que, ou melhor, quem lhes deu força para seguir adiante? Muitos aprenderam sobre os apóstolos apenas por citações rápidas, sem nunca mergulhar em detalhes sobre o fim de suas jornadas. Aqui, veremos cada um desses homens de modo mais completo. Vamos visitar lugares distantes, culturas antigas, e perceber que a hostilidade não os impediu de anunciar a mesma mensagem que tinham ouvido de seu mestre. Você será convidado a viajar pelas estradas da Ásia Menor, pelos desertos da Arábia, pelas selvas da Índia e pelos centros urbanos de Roma. Em cada lugar, o Evangelho encontrou ambientes hostis, mas também corações sedentos de novidade. Este vídeo não busca exaltar o sofrimento em si, mas mostrar como pessoas comuns podem alcançar um nível de determinação que supera o instinto de autoproteção. Não tentamos romantizar a dor, mas enfatizar a convicção de que há algo além da existência terrena. Se você se sente desencorajado ou acha que suas lutas diárias são insuportáveis, talvez enxergue aqui uma motivação para seguir em frente, inspirado por quem entregou tudo em nome de uma esperança maior que a própria vida. Agora, vamos mergulhar em cada caso, contemplando não só a morte, mas a essência de cada um desses 12 escolhidos. A morte de Pedro. Pedro, originalmente conhecido como Simão, foi o pescador da Galileia que, de temperamento impulsivo, se tornou uma das principais vozes entre os discípulos. Ele presenciou a cura da sogra, andou sobre as águas brevemente e, certa vez, reconheceu Jesus como o Cristo, recebendo as palavras que o estabeleciam como pedra fundamental na comunidade cristã. Após a ascensão de Jesus, Pedro despontou como líder em Jerusalém. Ele pregou com ousadia em datas festivas, como o Pentecostes, quando muitos judeus de diferentes partes ouviam sua mensagem. Essa postura corajosa o levou a ser preso diversas vezes, mas isso não diminuiu seu fervor. Ao contrário, o estimulava a pregar cada vez mais, pois via confirmações milagrosas de que Deus estava operando. Com o tempo, a história de Pedro o levou a Roma, coração do império, onde grupos de cristãos se reuniam em casas e até em catacumbas para cultuar. O imperador Nero, famoso por sua tirania, encontrou nos cristãos um bode expiatório para desastres que atingiram a cidade, acusando-os de crimes que não cometeram. Nesse período, a perseguição ganhou contornos cruéis. Prender líderes cristãos se tornou uma forma de demonstrar poder e impor medo. Pedro foi capturado e julgado. A narrativa mais conhecida afirma que ele foi condenado à crucificação, mas pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se achar digno de morrer exatamente como o Mestre. Esse ato reflete uma mudança radical. Aquele homem que um dia negara Cristo em um momento de pânico, terminou seus dias dando um testemunho extremo de humildade e fidelidade. Existe um certo simbolismo na posição invertida da cruz, quase como se Pedro quisesse sublinhar sua completa submissão à causa de Cristo. Algumas tradições cristãs situam esse evento por volta dos anos 60 do primeiro século, durante a fúria persecutória de Nero. O local exato de sua crucificação e sepultura é disputado por historiadores, mas a Basílica de São Pedro, no Vaticano, reivindica abrigar os restos do apóstolo. Independentemente das provas arqueológicas, o que fica evidente é que Pedro não mediu esforços para manter seu compromisso até o fim. Essa morte põe em destaque a jornada de alguém que conheceu as próprias limitações. Pedro era corajoso, mas também falhava. Cheio de boas intenções, mas às vezes era precipitado. Ao final, escolheu a via do sacrifício,
confiando em que a vida eterna oferecida por Cristo superava qualquer angústia na terra. Seu testemunho ainda ecoa. Não importa quantas vezes o medo nos derrube, pois a restauração sempre pode nos fazer erguer, e se preciso for, enfrentar até a morte para defender uma verdade. Quando pensamos em nossa própria trajetória, somos desafiados a abandonar o medo do julgamento e das consequências negativas que possam surgir ao vivermos nossa fé. Talvez você enfrente rejeição ou críticas, mas a narrativa de Pedro diz que a fidelidade nos conduz a um sentido que vai além das fronteiras desta vida. Ele segue inspirando quem se sente frágil, mas deseja uma força que brota de uma fonte maior do que a simples determinação humana. A morte de André. André era irmão de Pedro e, assim como ele, pescador na região da Galileia. Foi discípulo de João Batista antes de conhecer pessoalmente Jesus. Ao se deparar com o Messias, André não só seguiu o convite de vinde e vede, mas também levou outras pessoas ao mesmo encontro transformador. Ele tinha um coração aberto que se alegrava em compartilhar a descoberta do Mestre. Após a ressurreição e a ascensão de Jesus, André partiu para pregar em regiões fora de Jerusalém, obedecendo a ordem de levar a mensagem até os confins da terra. Segundo relatos, ele viajou pela Ásia Menor, passando pela região do Ponto e possivelmente estendendo sua missão até zonas situadas ao norte do Mar Negro, chegando a territórios hoje associados à Rússia. Algumas tradições dizem que ele chegou até a Sítia, povo nômade que naquele tempo inspirava medo em muitos povos sedentários. Em sua jornada, André enfrentou o desafio de comunicar o Evangelho a culturas diversas, onde crenças pagãs e mitos antigos sustentavam a identidade local. Não era simples falar de um Deus único em ambientes repletos de divindades. Ele teria fundado comunidades de cristãos que, mesmo em minoria, se reuniam para orar e ajudar uns aos outros, resistindo à pressão de governos e sacerdotes locais. A tradição mais difundida acerca de sua morte aponta para a Grécia, especificamente na região de Patras. Ali, André foi preso por pregar contra a idolatria vigente, atraindo a ira das autoridades. Foi condenado a morrer na cruz, mas num formato diferente, em forma de X, o que alguns chamam de cruz decussata. Preso a essa estrutura, André teria permanecido vivo por alguns dias, pregando a todos que passassem por ali, mesmo em meio a dores lancinantes. Há relatos que contam que, diante daquela cruz, André expressou quase uma saudação a ela, reconhecendo que o caminho do martírio o unia ao Mestre de maneira intensa e definitiva. Isso não era uma busca sádica pelo sofrimento, mas a constatação de que, na lógica cristã, a morte poderia ser a porta de entrada para a plenitude eterna. Assim, cada palavra que André proferiu no leito de sua crucificação se transformou em semente para quem assistia, pois nem mesmo as correntes e os cravos puderam silenciar sua voz. A imagem desse homem pregando durante o próprio suplício é ao mesmo tempo perturbadora e inspiradora. Perturbadora, porque nos confronta com a crueldade de uma época em que a tortura pública era usada para intimidar. Inspiradora, porque mostra alguém que, tendo conhecido Jesus, decidiu não calar a mensagem de amor e salvação. Muitos relatos afirmam que guardas e populares se emocionavam ao ouvir André, e alguns abraçaram a fé ali mesmo. Quando se fala de André, inevitavelmente surge a reflexão: até que ponto estamos dispostos a ir para viver e difundir aquilo em que acreditamos? Não vivemos mais em um mundo tão propenso a crucificações, mas ainda há perseguições de diferentes naturezas. Decepções, zombarias, demissões e até violências psicológicas podem ocorrer. André nos lembra que o amor que recebemos pode ser maior que qualquer medo e que compartilhar esse amor é um chamado que pode exigir sacrifícios. Ao final, sua crucificação em forma de X passou a ser um símbolo de humildade e entrega, uma forma de dizer que todos os caminhos terrenos podem convergir para um único ponto: a fidelidade ao que é eterno. Essa é a herança de André para a cristandade,
e para todos que buscam coragem em meio às incertezas da existência. A morte de Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, filho de Zebedeu e irmão de João, ficou conhecido, junto com o irmão, como um dos filhos do trovão. Era possivelmente alguém de personalidade intensa, que certa vez sugeriu a Jesus trazer fogo do céu para destruir uma aldeia que não os recebeu. Apesar desse gênio forte, Tiago era também um dos discípulos mais próximos do Mestre, presente em momentos como a Transfiguração e no jardim do Getsêmani. Após a ascensão de Jesus, Tiago e os demais apóstolos iniciaram a pregação em Jerusalém. A comunidade cristã crescia rapidamente, chamando a atenção das autoridades judaicas e romanas. Dentro do Sinédrio, havia grande preocupação com a influência cada vez maior do movimento que afirmava que Jesus era o Messias. Com o tempo, isso desencadeou investidas mais violentas contra aqueles que lideravam as pregações. O livro de Atos dos Apóstolos narra que, em determinado momento, o rei Herodes Agripa I, querendo conquistar o apoio de líderes religiosos, mandou executar Tiago ao fio da espada. Esse evento possivelmente aconteceu por volta da década de 40 do primeiro século, poucos anos depois da ressurreição de Jesus. Tiago, portanto, foi o primeiro dos 12 a selar seu testemunho com sangue, tornando-se referência de coragem para a igreja primitiva. A morte de Tiago ecoou de forma intensa entre os cristãos, pois sua decapitação foi ordenada por uma figura que representava tanto o poder político quanto o prestígio religioso na região. Esse ato mostrava que não havia limites para a perseguição. Se as autoridades se dispusessem a eliminar um apóstolo tão conhecido, quantos mais poderiam ser mortos? O medo se espalhou, porém também se espalhou a determinação de seguir pregando. Tradições antigas mencionam que, durante o trajeto para a execução, Tiago demonstrou tanta serenidade que até o soldado responsável por guardá-lo teria sido tocado pelo testemunho e se convertido no caminho. Consta que esse soldado, arrependido, pediu perdão e, ao final, foi executado ao lado de Tiago. Ainda que esse relato não seja unanimidade, ilustra a ideia de que a fé pode impactar até mesmo quem está encarregado de perseguir. Essa história convida à reflexão sobre como reagimos diante de ameaças ou injustiças. Tiago teve uma oportunidade de renunciar às convicções para tentar salvar a própria vida, mas optou por manter o compromisso que assumira quando decidiu deixar as redes de pesca e seguir Jesus. A partir de então, seu nome passou a ser recordado como alguém que abriu o caminho do martírio apostólico. Também aprendemos com Tiago sobre a intensidade mal direcionada. No passado, sua impulsividade desejou vingança contra quem não acolhia o Evangelho. Contudo, o ensino de Jesus o levou a compreender que a força maior se expressa no amor sacrificial e não na destruição de oponentes. Na hora final, a espada que o abateu não foi respondida com maldições, mas com a paz de quem confia na justiça de Deus. Para os cristãos posteriores, Tiago se tornou símbolo de entrega imediata e irrestrita. Não há registros de grandes discursos de despedida ou de tentativas de defesa. Ele simplesmente aceitou o destino, certo de que a morte não seria o último capítulo, mas a porta de um reencontro com o Senhor que ele tinha servido com tanta paixão. A morte de João. João, irmão de Tiago, seguiu um roteiro diferente. Ele é amplamente reconhecido como o autor do Evangelho segundo João, das cartas que levam seu nome e do livro de Apocalipse. João era aquele que reclinava a cabeça no peito de Jesus, simbolizando uma intimidade peculiar com o Mestre. Também foi ele quem, aos pés da cruz, recebeu de Jesus a missão de cuidar de Maria, a mãe do Senhor. Diante das perseguições que ceifaram a vida de tantos apóstolos, João acabou sendo o único que, segundo a maioria das tradições, não enfrentou o martírio propriamente dito. Sua longevidade, no entanto, não significa que tenha vivido em paz. Há relatos de que foi preso e exilado em Patmos, uma ilha situada no mar Egeu, onde era obrigado a cumprir trabalhos forçados. Ali, teria recebido as revelações que compõem o Apocalipse. Algumas versões
ainda que careçam de confirmação histórica robusta, narram tentativas de matá-lo, como quando teriam tentado fervê-lo em óleo e ele saiu ileso. Embora esses relatos possam conter elementos lendários, refletem a reputação de João como um homem cuja vida estava marcada por intervenções divinas em meio a tentativas violentas de silenciamento. No exílio em Patmos, João escreveu às comunidades cristãs, exortando-as à perseverança e ao amor. Ele presenciara a morte de muitos amigos, vira a disseminação de heresias e a ambição de líderes que distorciam o Evangelho. Ainda assim, seu tom permaneceu de ternura e firmeza. Filhinhos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Esse insistente foco no amor como evidência de fé autêntica é o ponto alto de suas cartas. Ao que tudo indica, João viveu até a idade avançada, falecendo possivelmente em Éfeso. Foi sepultado ali, e sua morte não foi resultado de um ato persecutório direto, mas sim de causas naturais, depois de uma longa vida de serviço e sofrimento. Não se engane, no entanto, pensando que isso foi simples: sobreviver. Aos companheiros e enfrentar a viuvez dos laços fraternos pode ter sido uma dor imensa. Ele viu Tiago morrer, soube das mortes violentas de Pedro e tantos outros. Carregou consigo o peso de ser a última testemunha ocular do Cristo. Embora não tenha sofrido martírio, João não escapou das aflições. Passou por prisões, exílio e a dor da perda. Ainda assim, suas palavras finais transbordam esperança e apontam para o triunfo definitivo de Cristo na história humana. Sua vida mostra que há muitas formas de morrer um pouco em prol do Evangelho, seja pela perda de conforto, pela solidão ou pela renúncia de oportunidades mundanas. Se Tiago abriu o caminho do martírio, João abriu o caminho da persistência em um testemunho prolongado. Ambos os irmãos, os filhos do trovão, foram moldados pelo fogo das provações, cada um a seu modo. Enquanto um teve a cabeça cortada precocemente, o outro carregou os pesos de uma vida longa, escrevendo capítulos fundamentais da fé cristã. Assim, João nos ensina que a espera e a constância podem ser tão desafiadoras quanto enfrentar a morte imediata. A morte de Felipe. Felipe, um dos primeiros a ser chamado por Jesus, tem passagens marcantes nos evangelhos. Ele estava presente quando o mestre multiplicou pães e peixes para a multidão, e foi Felipe quem falou: 200 denários de pão não bastariam para alimentá-los. Era um discípulo realista, preocupado com a logística, mas também aberto para apresentar pessoas a Cristo, como fez com Natanael. Depois da ascensão de Jesus, Felipe se dedicou à missão de evangelizar regiões que hoje formam partes da Turquia e outras áreas adjacentes. Algumas tradições o situam especialmente na Frígia, região da Ásia Menor, onde se estabeleceram comunidades cristãs bem cedo. Esse local era conhecido por seus cultos pagãos, o que gerava conflitos frequentes com quem pregava um Deus único e encarnado em Jesus. Há registros antigos que afirmam que Felipe foi morto em Hierápolis, possivelmente por crucificação ou apedrejamento. Conforme a narrativa mais aceita, ele teria entrado em confronto direto com sacerdotes locais, que, ao sentirem sua autoridade ameaçada, mobilizaram a população contra o apóstolo. A cidade de Hierápolis, hoje situada em território turco, é marcada por ruínas que atestam a presença de cristãos numa época bem remota. Em algumas versões, o motivo imediato para a prisão de Felipe estaria relacionado à pregação contra idolatrias específicas, como cultos envolvendo serpentes ou divindades da fertilidade. Isso mexia com tradições arraigadas. Quando as autoridades viram que a influência de Felipe crescia, tomaram medidas drásticas, prendendo e executando o missionário para intimidar os fiéis. Felipe, que aprendera a enxergar soluções práticas quando os recursos pareciam escassos, agora se via diante de uma situação irreversível. Ainda assim, há relatos de que seu testemunho final, mesmo em meio ao sofrimento, levou alguns a questionarem a execução e posteriormente se converterem. Esse é um padrão recorrente nas histórias apostólicas. Quanto mais se tentava silenciá-los,
mais pessoas se aproximavam da mensagem. A morte de Felipe convida à reflexão sobre os riscos de confrontar sistemas idolátricos, quer sejam deuses pagãos de antigamente ou ídolos modernos que veneram dinheiro, poder ou fama. O apóstolo nos lembra que a verdade nem sempre é recebida com agrado, porque ameaça interesses estabelecidos. Ainda assim, o cristão genuíno se sente impelido a testemunhar, não por arrogância, mas por fidelidade a um chamado superior. É interessante notar como a tradição cristã honrou Felipe ao longo dos séculos, reconhecendo nele alguém que soube colocar a razão a serviço da fé, apresentando pessoas ao Mestre sem hesitar. Se hoje você se sente inseguro sobre as possibilidades de anunciar um ideal contra a corrente, lembre-se de Felipe. Ele não recuou, mesmo diante de ambientes hostis e de pouco recurso. No momento decisivo, optou pela coerência. Preferiu morrer a negar a verdade que o transformara desde o encontro com Jesus. A morte de Bartolomeu. Bartolomeu, identificado por muitos como Natanael, é conhecido pela cena em que Jesus o elogia como um israelita em quem não há dolo. Isso sugere que ele era alguém íntegro, franco e sem artimanhas. Apesar de aparecer poucas vezes nos evangelhos, faz parte do grupo dos 12 e compartilhou momentos singulares, como a pesca milagrosa e o testemunho dos ensinos de Cristo. Após a ressurreição, Bartolomeu teria viajado por regiões do Oriente Médio e possivelmente da Ásia, incluindo locais como a Armênia e a Índia, segundo algumas tradições antigas. A tarefa de levar o Evangelho a terras tão distantes era extremamente perigosa, pois cada nova cultura tinha seus deuses e códigos. Falar de Jesus como o único caminho colidia frontalmente com crenças enraizadas há séculos. Entre os relatos mais impactantes está o de seu martírio na Armênia ou na Índia, onde Bartolomeu teria sido esfolado vivo e depois decapitado. Essa imagem, por si só, é difícil de suportar. Historiadores apontam que, em alguns rituais de punição extremas, a remoção da pele do condenado era feita como forma máxima de humilhação e dor. Por que tanto ódio contra um homem que só pregava paz e conversão? Muitos argumentam que a presença de missionários como Bartolomeu ameaçava líderes religiosos e políticos locais, porque questionava a legitimidade de ídolos ancestrais e as hierarquias que eles sustentavam. Uma fé que proclama a igualdade de todos diante de um único Deus poderia minar sistemas de casta, submissão forçada ou exploração econômica. A reação a isso foi a brutalidade, na tentativa de eliminar a mensagem junto com o mensageiro. A decapitação posterior seria o ato final para garantir que Bartolomeu não pudesse ressuscitar, ou ao menos simbolizar a extirpação definitiva de suas ideias. No entanto, como ocorre em quase todas as narrativas de martírio, a violência não impediu que a semente do Evangelho florescesse. Sucedendo o sacrifício, surgiram comunidades de cristãos que permaneceram firmes, herdando o compromisso deixado pelos apóstolos. Quando pensamos na morte de Bartolomeu, percebemos a dimensão da coragem necessária para encarar sociedades estrangeiras e defender convicções que pareciam estranhas à cultura local. Esse exemplo nos traz a pergunta: como reagimos quando nossa fé, ou mesmo nossos valores morais, são confrontados? Cederíamos para manter a integridade física ou arriscaríamos tudo pela verdade que professamos? A história de Bartolomeu também ensina a importância de ser autêntico, como Jesus destacou em seu caráter. Talvez esse apóstolo tenha lidado com as autoridades locais sem artimanhas, assumindo publicamente o que cria ser real, mesmo sabendo do perigo. Essa sinceridade radical pode sim levar a consequências cruéis, mas também abre espaço para uma vida vivida sem máscaras, na transparência e na entrega total. Assim, Bartolomeu, com sua morte perturbadora, deixa um legado que desafia qualquer noção de fé parcial. Ele demonstrou que, ao encontrar um tesouro de valor inestimável, não há dor que possa dissuadir uma pessoa de mantê-lo até o fim. E, por fim, a memória de seu martírio permanece como sinal de uma fidelidade que triunfa sobre qualquer tipo de intimidação ou violência. A morte de Mateus.
Mateus era o coletor de impostos, identificado nos evangelhos como Levi em determinadas passagens. Ele trabalhava para o sistema fiscal romano, o que o tornava mal visto pelos judeus de sua época, pois cobrar impostos do próprio povo para o invasor romano era visto como ato de traição. Ainda assim, Jesus o chamou, e em vez de receber desprezo, Mateus sentiu uma acolhida transformadora. Esse convite mudaria a vida de Mateus. Ele largou a coletoria e se tornou um discípulo fervoroso. Posteriormente, seria o autor de um dos evangelhos que levam o seu nome, onde demonstra grande preocupação em ligar as profecias do Antigo Testamento à vida de Jesus, evidenciando para leitores judeus que o Mestre cumpria as Escrituras e era, de fato, o Messias prometido. Após a ressurreição de Cristo, Mateus iniciou viagens missionárias por regiões como a Etiópia, a Pérsia e possivelmente outras áreas. Em cada lugar, confrontava crenças locais e sociedades que muitas vezes nem sequer tinham ouvido falar do Deus de Israel. Falar de um Deus que assume forma humana e entrega a própria vida para redimir pecados não era apenas uma curiosidade, mas uma ameaça para a estrutura religiosa da época. Existem relatos divergentes sobre as circunstâncias exatas de sua morte. Algumas fontes apontam que Mateus foi martirizado na Etiópia, possivelmente a golpes de espada, enquanto outras situam sua morte em uma outra região, mas também de maneira violenta. O fato é que a tradição cristã é unânime em afirmar que seu fim ocorreu por motivação persecutória, porque ele não renunciou a pregar aquilo que havia escrito no seu evangelho. Para Mateus, que outrora servia ao Império Romano recolhendo impostos, o engajamento missionário deve ter sido uma inversão completa de prioridades. Antes, seu objetivo era arrecadar recursos para os dominadores. Agora, trabalhava por um reino espiritual que prometia liberdade e salvação para todos. Esse caminho paradoxal mostra o poder da graça. Alguém tido como traidor passou a ser voz de reconciliação e coragem. A morte de Mateus deixa a reflexão sobre até onde somos capazes de ir para defender a mensagem que abraçamos. Talvez ele tivesse a opção de retornar à antiga vida, obtendo renda e segurança. Mas escolheu um destino incerto, vivendo na dependência da providência divina e da hospitalidade dos convertidos. Em algum momento, essa escolha culminou na execução. Não podemos ignorar o fato de que Mateus, como escritor do Evangelho, foi responsável por registrar ensinamentos centrais de Jesus que continuam a moldar a fé de milhões de pessoas. O Sermão do Monte, a chamada Grande Comissão e tantos episódios cruciais estão em suas páginas. Suas palavras alcançaram gerações muito além das fronteiras que ele mesmo percorreu. Assim, quando pensamos no martírio de Mateus, lembramos que a morte não encerrou o seu legado. Pelo contrário, seus escritos permanecem vivos, e sua escolha corajosa de perseverar até o fim nos desafia a reavaliar quanto de nossa segurança estamos dispostos a sacrificar por aquilo que acreditamos. Que ao contemplarmos seu exemplo, possamos valorizar a mensagem que ele registrou e que hoje temos em nossas mãos. A morte de Tomé. Tomé, muitas vezes chamado de Dídimo, ficou marcado pelo episódio da dúvida. Ele declarou que só acreditaria na ressurreição de Jesus se pudesse ver as marcas dos cravos em suas mãos e colocar o dedo em seu lado ferido. Quando Jesus apareceu e o convidou a tocar as chagas, Tomé exclamou: "Senhor meu e Deus meu", simbolizando a passagem da descrença para a adoração mais profunda. Esta mesma sinceridade que o levou a questionar, o impulsionou depois a ser um dos mais determinados apóstolos. Tradições antigas afirmam que Tomé viajou para o leste, pregando em regiões que hoje formam o Irã e o Iraque, estendendo seu ministério até a Índia, onde ainda hoje existe uma comunidade cristã que reivindica raízes no trabalho de Tomé. Esses cristãos da Índia relatam histórias sobre sua chegada e plantio da semente do Evangelho em solo distante. A morte de Tomé, segundo muitos relatos, ocorreu na Índia. Ali, ele teria confrontado líderes religiosos locais
e despertado a fúria de alguns nobres contrários à pregação monoteísta. As versões mais aceitas afirmam que Tomé foi perfurado por lanças. Alguns chegam a detalhar que várias lanças foram cravadas em seu corpo ao mesmo tempo, em uma execução que simbolizava a rejeição daquele grupo às suas palavras. Pode-se imaginar o impacto desse fim na comunidade que ele havia ajudado a formar. O apóstolo que explicava pacientemente a mensagem de Cristo, o mesmo que outrora tocara as feridas do ressuscitado, agora sentia a lança em sua própria carne. Ainda assim, como todos os martírios apostólicos, seu sacrifício não foi em vão. A fé que pregava continuou viva, passada de geração em geração. A história de Tomé abre espaço para refletir sobre a importância de questionar e de ter nossas dúvidas respondidas. Ele não foi condenado por Jesus quando expressou insegurança, mas recebeu a oportunidade de comprovar a realidade da ressurreição. Esse episódio mostra que a fé cristã não exige uma adesão cega, mas convida a um encontro pessoal com o Cristo vivo. No martírio, Tomé demonstrou que suas dúvidas iniciais haviam sido transformadas em convicção inabalável. O homem que dissera, "Não acredito enquanto não tocar", estava agora disposto a entregar a própria vida por aquilo que não apenas viu, mas experimentou na alma. Esse é o poder de uma fé que se baseia em experiência e verdade, não apenas em tradições herdadas. Se olharmos para nós mesmos, percebemos que todos temos alguma medida de incerteza. Talvez não exijamos ver as feridas de Jesus, mas duvidemos de sua presença no meio das nossas crises. Assim como Tomé, podemos buscar confirmação, e essa busca, quando sincera, pode nos levar a um relacionamento profundo. O testemunho final desse apóstolo, marcado pelas lanças, prova que a dúvida pode se converter em força de confiança. E é essa confiança que nos sustenta quando forças contrárias se levantam para nos derrubar. A morte de Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, aparece nos evangelhos como um dos 12, mas não recebe tanto destaque quanto Pedro, João ou mesmo Tomé. Muitas vezes chamado de Tiago Menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu, ele permanece em segundo plano. Ainda assim, fez parte do círculo mais próximo de Jesus e, portanto, presenciou ensinamentos e milagres que marcaram sua vida para sempre. Após a ascensão, Tiago, filho de Alfeu, se envolveu na evangelização, possivelmente em regiões próximas a Jerusalém e depois em áreas mais distantes. As informações sobre suas viagens missionárias são escassas. Algumas tradições sugerem que ele pregou no Egito ou em outras partes do norte da África. Em todo caso, é provável que sua atuação não tenha sido tão notória a ponto de figurar nos relatos oficiais com muito detalhe. O martírio de Tiago Menor também está envolto em incertezas. Uma versão bastante difundida diz que ele foi jogado do pináculo do templo em Jerusalém e, após sobreviver à queda, foi apedrejado até a morte. Outra versão afirma que, ao ser descoberto pregando o evangelho em determinado local, foi condenado sem cerimônia e executado. É possível que ambas as narrativas reflitam a brutalidade do período, onde apedrejamentos eram frequentes para punir quem afrontava convenções religiosas. Existe ainda a possibilidade de que a história de Tiago, o justo, líder da igreja em Jerusalém, tenha se misturado à de Tiago, filho de Alfeu. Alguns acreditam que seriam a mesma pessoa, enquanto outros os diferenciam. O fato é que, em qualquer das hipóteses, estamos diante de um homem de fé profunda, que persistiu até o fim, mesmo sem o brilho de destaque dado a outros apóstolos. É significativo notar como Tiago Menor, mesmo sendo menos citado, cumpriu um chamado que não dependia de fama ou reconhecimento. Ele não precisava ser o porta-voz oficial do grupo ou escrever um evangelho para ser fiel. Bastava a consciência de que fora escolhido por Cristo e incumbido de levar a palavra adiante. Essa discreta fidelidade ainda fala alto. Nem todos os servos serão líderes renomados, mas todos são essenciais na história divina. A morte violenta de Tiago Menor mostra que a perseguição não escolhia quem era mais famoso ou influente.
Qualquer apóstolo se tornava alvo caso rompesse com crenças tradicionais e ameaçasse poderes políticos e religiosos. Mesmo assim, ele não recuou. Em certa medida, essa figura silenciosa e determinada convida cada um de nós a seguir firme, ainda que não tenhamos holofotes voltados para a nossa atuação. Ao refletir sobre a morte de Tiago, recordamos o ensinamento de Jesus sobre o valor de cada discipulado. Pode ser que a nossa missão seja realizada nos bastidores, fora do palco principal, mas no fim das contas, o que importa é a integridade da entrega. Tiago, filho de Alfeu, encoraja todos que atuam em silêncio, sem busca de aplausos, mas de coração sincero, prontos para sacrificar até a própria vida, se isso for necessário. A morte de Judas Tadeu, Lebeu. Judas Tadeu, também chamado de Lebeu em alguns textos, às vezes é confundido com Judas Iscariotes por aqueles que não conhecem bem a distinção. No entanto, as Escrituras indicam tratar-se de outro discípulo, e não do traidor. Ele aparece pouco nos relatos evangélicos, mas a tradição o reconhece como autor da Epístola de Judas, um texto breve, porém firme, que adverte contra falsos mestres e incentiva a perseverança na fé. Depois da ascensão de Jesus, Judas Tadeu teria se juntado a Simão, o Zelote, para levar o evangelho a regiões longínquas, possivelmente a Mesopotâmia e a Pérsia. Nessas terras, as divindades zoroástricas e outras crenças extremamente antigas criavam uma atmosfera de forte resistência a qualquer doutrina estrangeira, sobretudo a que afirmava a encarnação e ressurreição de um Deus-homem. As histórias sobre o martírio de Judas Tadeu variam, mas a versão mais comum diz que ele foi morto violentamente a golpes de bastões ou machados, junto com Simão, em algum ponto do território persa. O motivo seria a rejeição contundente que as autoridades locais demonstraram ao perceber que o número de convertidos crescia. Num lugar onde a fé estava entrelaçada às instituições políticas, qualquer revolução espiritual soava como ameaça. A parceria entre Judas Tadeu e Simão, no ministério e no martírio, revela a importância da comunhão. Mesmo diante de cenários hostis, eles não se isolaram. Caminharam juntos, fortaleceram-se mutuamente e enfrentaram a morte com a união de quem compartilha a mesma convicção. Ao longo da tradição cristã, essa dupla se tornou sinônimo de evangelização corajosa e leal. A Epístola de Judas, atribuída a este apóstolo, contém exortações fortes sobre a necessidade de preservar a pureza da fé e não se deixar enganar por aqueles que, de modo astucioso, introduziam ensinamentos falsos. O fato de ele próprio ter morrido por causa dessas verdades mostra que suas palavras não eram apenas teoria, eram convicções profundas, confirmadas com a entrega total. Para nós, que lemos esses relatos tantos séculos depois, fica o chamado à reflexão. Quantas vezes abandonamos nossos princípios diante de uma leve pressão social? Judas Tadeu não cedeu nem mesmo quando essa pressão envolveu o risco de uma morte cruel. Significa que ele enxergava algo infinitamente mais valioso do que a vida terrena. Algo que para nós pode soar misterioso se não experimentarmos a mesma força de fé. Assim como outros apóstolos de pouca visibilidade no Novo Testamento, Judas Tadeu provou que a grandeza não depende de holofotes, mas de fidelidade. Ao ser golpeado, selou seu compromisso com a mensagem do Senhor que servira, e de alguma forma, esse testemunho continua a ecoar através dos séculos, lembrando-nos que a verdade não se anula com a morte do mensageiro. Muito pelo contrário, se fortalece e atinge novos corações. A morte de Simão, o Zelote. Simão, chamado de Zelote, era possivelmente parte de um grupo que almejava a libertação política de Israel do jugo romano. Os zelotes eram conhecidos por sua postura radical, chegando a apoiar ações violentas contra os opressores. Quando Simão se uniu a Jesus, precisou rever todo o seu conceito de revolução, pois o reino anunciado pelo Mestre não se manifestava através de espadas e confrontos militares. Essa mudança de perspectiva não diminuiu a paixão de Simão, mas a redirecionou.
ele se tornou um apóstolo fervoroso, levando o fogo revolucionário para a missão de transformar vidas e corações. Segundo relatos, Simão pregou em várias regiões, sempre destacando a urgência de reconhecer Jesus como o Rei verdadeiro, acima de qualquer poder terreno. Em determinado ponto, ele se uniu a Judas Tadeu, formando uma dupla missionária. Juntos teriam viajado para a Pérsia, onde a pregação cristã chocava-se com religiões ancestrais que não aceitavam outro Deus ao lado das divindades locais. Esse conflito de crenças resultava em perseguição rigorosa, e Simão, habituado ao espírito zelote de resistir à opressão, não se dobrou diante das ameaças. A tradição mais forte afirma que Simão foi martirizado juntamente com Judas Tadeu, ambos vítimas de uma reação brutal contra o avanço do cristianismo. Alguns relatos falam de serras, machados ou lanças utilizadas na execução. O povo local ou as autoridades responsáveis teriam visto no testemunho deles não apenas uma mensagem espiritual, mas um perigo político, capaz de desestabilizar a ordem social. É fascinante observar como Simão, que outrora poderia ter usado a violência para impor mudanças, aceitou morrer sem se render à necessidade de retaliar. Isso mostra o quanto o ensinamento de Jesus foi capaz de transformar a visão de mundo de alguém cujo passado incluía a revolta armada. A maior prova de força não veio do uso de armas, mas da disposição de amar e anunciar a verdade até o último suspiro. A morte de Simão aponta para o fato de que o Evangelho não se adapta aos padrões humanos de poder, mas sim subverte nossas expectativas. Um ex-zelote, acostumado a ansiar pela independência de Israel, encontra em Cristo a verdadeira liberdade, que não é garantida por espadas, mas pela cruz. E, ironicamente, esse símbolo de sofrimento e morte se tornou a maior expressão de amor. Na nossa vida, é comum desejarmos impor nossas convicções pela força ou coerção, porém Simão nos ensina que a revolução do reino de Deus acontece pelos corações. Mesmo que o martírio pareça uma derrota, o testemunho permanece. Se hoje você enfrenta lutas internas ou externas que exigem firmeza, lembre-se de que a vitória do cristão passa pelo caminho do serviço e da entrega, não pelo domínio ou violência. A morte de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é a figura mais trágica entre os apóstolos. Ele é conhecido por ter traído Jesus, entregando-o às autoridades por 30 moedas de prata e identificando-o com um beijo no jardim do Getsemane. O que levou Judas a esse ato extremo ainda é tema de debate: cobiça, frustração política ou uma mistura de fatores que culminaram no ato de traição mais famoso da história cristã. Após a prisão de Jesus, Judas percebeu a gravidade do que fizera. O mestre foi condenado, zombado e, por fim, crucificado. Dominado por um sentimento de culpa e desespero, Judas tentou devolver as 30 moedas, mas os sacerdotes não as aceitaram de volta. Sentindo-se sem saída, tomou a decisão de encerrar a própria vida. As Escrituras narram que ele se enforcou, embora o livro de Atos apresente uma versão na qual ele cai e tem seu corpo dilacerado. As duas versões podem se complementar ou representar tradições distintas do mesmo desfecho. Diferentemente dos demais, Judas não enfrentou o martírio. Seu fim foi o suicídio motivado pela consciência pesada de ter traído o homem que tanto o amara. Essa tragédia ilustra o que pode acontecer quando nos afastamos da possibilidade do arrependimento genuíno. A dor do remorso o consumiu de forma irreversível, ou ao menos ele não buscou a reconciliação que Pedro, por exemplo, encontrou após negar Jesus. É triste notar que Judas havia testemunhado milagres e lições extraordinárias. Ele teve acesso à intimidade do Filho de Deus, mas preferiu uma rota que o levou ao abismo. No entanto, em meio a essa sombra, sua história carrega um alerta valioso. Não basta estar perto de Jesus fisicamente ou fazer parte de um grupo religioso. Se o coração não for transformado, até mesmo as maiores oportunidades podem resultar em desastre. Talvez o maior aprendizado que a morte de Judas Iscariotes oferece
seja o perigo de permitir que pequenos pecados, ambições ou decepções se acumulem até se tornarem incontroláveis. Em vez de buscar ajuda, Judas seguiu o caminho sozinho, isolando-se até o ponto de não retorno. O relato de sua morte desperta compaixão, pois evidencia a tragédia de um homem consumido pela própria escolha. Há quem questione se Judas poderia ter sido perdoado caso tivesse buscado a misericórdia de Deus. As Escrituras deixam essa questão em aberto. Porém, a essência do Evangelho sugere que o perdão está disponível a todos os que sinceramente se arrependem. A ausência de registro desse arrependimento final ilumina apenas a angústia de um fim que ninguém gostaria de ter. Enquanto os outros apóstolos morreram pregando a fé que abraçaram, Judas Iscariotes deixou o mundo carregando a culpa de ter traído o inocente. Sua memória, por mais dolorosa, faz parte do enredo que culminou na crucificação e ressurreição de Jesus, lembrando a todos que a linha entre seguir a luz e ceder às trevas pode ser muito tênue se não cuidarmos do coração com zelo. Quando contemplamos em conjunto as mortes violentas dos apóstolos, percebemos um paradoxo. Homens simples que poderiam ter recuado, escolhido a segurança e a estabilidade, preferiram enfrentar suplícios atrozes para manter a integridade de sua mensagem. Em um mundo onde a autopreservação parece ser a lei suprema, por que eles entregaram voluntariamente a própria vida? Esse paradoxo se resolve em parte pela convicção de que a morte não seria o fim, mas a passagem para uma vida plena ao lado do Mestre ressurreto. A esperança na ressurreição e nas promessas de Jesus sobre o reino eterno abasteceu os corações de coragem incomum. Essa esperança não era meramente teórica. Ela era sustentada pela experiência pessoal. Eles viram o crucificado ressuscitado com seus próprios olhos. Outro fator é o poder transformador do amor. Ao vivenciar o amor que Cristo demonstrou na cruz, esses discípulos compreenderam que a resposta ao ódio e à violência não poderia ser mais ódio, mas o sacrifício. Assim, cada um deles, à sua maneira, participou simbolicamente do caminho percorrido por Jesus. Se o Mestre morreu numa cruz por amor, os servos estavam dispostos a morrer pela mesma causa de redenção. Há também a dimensão comunitária. Os apóstolos sabiam que o seu testemunho seria fundamental para solidificar a fé de novos convertidos, espalhados pelas cidades do Império. Se eles negassem, como ficariam aqueles que se inspiravam em suas palavras? A responsabilidade para com a comunidade cristã, unida à consciência de que traziam um tesouro divino, superou o instinto de fuga. Seu sacrifício serviu de semente que fez brotar mais e mais fiéis. Não podemos ignorar o efeito das perseguições. Para o Império Romano, o cristianismo parecia uma ameaça, pois pregava um reino que ultrapassava o poder de César. Para as religiões locais, representava a queda de deuses e ídolos milenares. A reação conjunta de exílios, prisões e mortes visava sufocar o que se julgava perigoso. No entanto, esse sufocamento se transformou em propaganda involuntária. A coragem dos mártires impressionava até os algozes. No plano pessoal, cada morte reflete um nível de entrega que contraria a lógica humana. Quantos de nós estaríamos dispostos a suportar torturas ou crucificações por algo que não acreditamos ser absolutamente verdadeiro? É improvável que um grupo inteiro aceitasse padecer se não houvesse uma força real sustentando-os, algo que ultrapassa mera persuasão mental. Por fim, refletir sobre o valor do martírio não é enaltecer a dor ou glorificar o sofrimento como fim em si mesmo. O martírio cristão sempre foi entendido como testemunho de fé inabalável diante de forças que pretendem sufocá-la. É, portanto, um lembrete de que a verdadeira liberdade brota quando a pessoa descobre algo maior pelo que viver, e, se preciso for, morrer. Assim, cada um desses apóstolos, com suas personalidades únicas, escreveu um capítulo na história universal de coragem e transcendência. Diante de tantas narrativas de perseguição e morte, poderíamos nos perguntar: qual a relevância disso para a nossa vida atual, marcada por desafios distintos, mas ainda repleta de injustiças, dúvidas
e inseguranças? A resposta nasce do cerne de cada exemplo apostólico. Quando a fé está radicada em algo superior àquilo que enxergamos, encontramos sentido, mesmo em meio aos cenários mais sombrios. Os 12 homens que seguiram Jesus não eram super-heróis isentos de falhas. Pedro negou 3 vezes. Tomé duvidou. Judas Iscariotes traiu. João e Tiago desejaram vingança sobre um povoado. Mateus era desprezado por cobrar impostos. Cada um carregava sua bagagem de erros, contradições e expectativas humanas frustradas. Porém, todos, exceto o que se perdeu na culpa, redirecionaram suas fraquezas no encontro com a graça divina. As mortes de quase todos eles foram tão intensas que poderiam, à primeira vista, parecer tragédias sem sentido, mas à luz da ressurreição, cada sacrifício ganhou uma perspectiva de eternidade. No cristianismo, a cruz não é derrota, mas triunfo oculto. Essa lógica invertida desafia nossos padrões. Mostra que o poder de Deus se manifesta plenamente na fraqueza humana rendida ao amor. Se você hoje enfrenta um vale de sombras, talvez uma doença sem cura, uma crise familiar insuportável ou um tormento interior, olhe para o exemplo dos apóstolos. Nenhuma dor os fez retroceder, pois tinham a convicção de que há uma esperança maior do que o sofrimento. Acreditavam que as promessas de Jesus não eram um discurso religioso vazio, mas a verdade que ultrapassa o tempo. Também é possível extrair desses relatos a lição de que não há vocação que se sustente sozinha. Pedro tinha André ao lado, Tiago tinha João, Judas Tadeu tinha Simão. Viviam em comunidade e, mesmo espalhados, sabiam que não estavam solitários na batalha da fé. Em um mundo marcado pela individualidade, a comunhão é ainda mais vital. Não somos chamados a enfrentar as tempestades sem ajuda. Cada capítulo desta longa história enfatiza que a graça não escolhe os perfeitos, mas santifica e capacita os imperfeitos. Um zelote, um coletor de impostos, pescadores rudes e até um que carregava dúvidas profundas. Todos foram transformados de dentro para fora. Em tempos em que tanta gente julga o valor alheio pela aparência, pelos erros passados ou pela posição social, lembrar que Deus faz grandes coisas por meio de instrumentos frágeis nos traz renovada esperança. Mesmo diante do horror da perseguição, os apóstolos deixaram um legado de fé que ainda hoje atravessa continentes. Se eles não tivessem se entregado tanto, talvez o cristianismo sequer tivesse sobrevivido aos primeiros séculos. Assim, cada gota de sangue e cada lágrima contribuiu para a expansão de uma mensagem que até hoje consola corações e inspira transformações sociais e pessoais. Se essas histórias tocaram o seu coração, é hora de considerar passos práticos em sua própria jornada. Não vivemos mais sob o Império Romano, mas o mundo contemporâneo ainda levanta desafios e pressões contrárias à autenticidade de nossa fé e de nossos valores. Quais áreas de sua vida precisam de uma coragem apostólica para avançar? Talvez seja o momento de você abrir o coração para a reconciliação em casa, desistir de um hábito que o afasta do propósito divino ou finalmente compartilhar a esperança que carrega com alguém que anda em trevas. Lembre-se de que os apóstolos eram pessoas comuns, mas foram capazes de grandes feitos porque se apoiaram no poder de Deus e na comunhão entre si. Seja qual for o obstáculo que esteja diante de você, reforce suas convicções, lembrando-se do testemunho daqueles que, em meio à dor, sustentaram a fé até o fim. Você não precisa enfrentar leões no Coliseu ou ser crucificado para provar fidelidade, mas pode enfrentar as batalhas do dia a dia com a mesma firmeza de propósito. Se esta leitura trouxe encorajamento, compartilhe com alguém que precise de uma palavra de esperança. Deixe seu comentário, conte uma experiência pessoal ou reflita sobre sua fé. Assim, continuaremos a missão que os apóstolos iniciaram: fazer chegar a boa nova a todo lugar e demonstrar pelo amor e pela perseverança que a mensagem de Cristo permanece viva. É possível que nunca entendamos plenamente a ousadia desses 12 homens, mas podemos seguir o exemplo da entrega absoluta. Assim,
Ainda que o tempo passe e outros impérios se ergam e caiam, a chama acesa por eles continuará brilhando. Que a herança de vidas tão dedicadas nos inspire a viver nossa fé com autenticidade, a ponto de iluminar a estrada dos que virão depois de nós. E que, como Pedro, possamos um dia dizer: Senhor, para onde iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.